Quero agradecer a Deus por esta oportunidade que Ele tem nos concedido de poder estarmos aqui na Sua presença. Hoje já chegamos à lição de número 11, pela graça e a misericórdia do Senhor Jesus. Esse tema de hoje, missões e a igreja perseguida. É a 11ª lição desse quarto trimestre. Convido você a estar conosco até o final. Se você não tem participado do nosso canal, convido você a visitar ali no YouTube. Talvez você esteja assistindo aqui a postagem através do Facebook, que nós também assim publicamos, ou através de um link no WhatsApp. O importante é que você navegue até o YouTube e possa fazer ali a sua inscrição em nosso canal, Pastor Cláudio Gomes Reflexões. Nós podemos ali compartilhar outras reflexões, você pode ter acesso. Só nesse trimestre já temos 10 reflexões, baseados todos nos temas da revista da CPAD, na classe dos adultos, que nesse trimestre estamos estudando sobre missões, um tema importante, a que seja ensinado, compartilhado, difundido dentro das igrejas, para que o nome do Senhor seja glorificado, haja uma conscientização maior na vida de todos os membros da sua igreja, e aqueles que não conhecem essa obra missionária, que é fruto do coração de Deus, em que Ele tem elegido uma grande comissão para trabalhar dentro desse propósito. Nós estamos aqui trazendo temas maravilhosos que ensinam desde o Antigo Testamento, o Novo Testamento, através dos livros sagrados, aquilo que já no coração de Deus, por natureza, existe, que é a missão. E Ele tem outorgado à sua igreja esse propósito. E nós estamos aqui agora para darmos sequência a esse estudo glorioso e importante, para que haja uma conscientização maior dos membros da igreja, do povo de Deus, frente a essa realidade. Na lição anterior, nós tratamos dos desafios que a igreja tem enfrentado na evangelização mundial e aonde, principalmente, no mundo, o evangelho tem sido rejeitado. Hoje, de uma forma mais específica, obviamente, pois o tema da lição é tratado missões e a igreja perseguida, já o próprio nome diz. Vamos ver que em muitos lugares aí ser cristão não é uma situação fácil. Se torna para alguns lugares, para algumas pessoas em alguns lugares, uma situação até de perigo. Haja vista o intenso índice de perseguição, ou como que dizer, a intensa perseguição aplicada na igreja do Senhor Jesus. E uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui, que fique bem claro, importante que você também coloque isso em sala de aula, quando você, professor, ou mesmo aluno, queira colocar ali, se o professor não colocar, é importante ressaltar isso e compartilhar com os demais pares ali em sala de aula, lembrando que essa lição vai ser ministrada, se Deus permitir, assim tivermos vivo até lá, dia 10 de dezembro de 2023. A pergunta que fica para nós, a reflexão, melhor dizendo, a atenção que nós devemos chamar, é que esta gravidade dessa situação que é enfrentada pela igreja atual, em muitos desses países, que nós já temos detalhado na lição anterior, ela é séria e é indispensável nós compreendermos que esta perseguição contra a igreja, ela é inevitável. Quem conhece a palavra de Deus, tem estudado as Sagradas Escrituras, pode observar que isso é inevitável e vai continuar acontecendo e intensificando. Razão pela qual nós devemos estar aqui, estudando a palavra de Deus, nos enchendo da sua graça e do conhecimento, para que possamos saber como lidar e passar por esse momento tão delicado em que a igreja do Senhor está passando na face da terra. Em alguns países, como já temos falado na lição anterior e agora de forma objetiva, a igreja perseguida de uma intensidade elevada. Nós aqui no Brasil, graças a Deus, um índice ainda um pouco menor, mas é o fato que mais dia menos dia, essas perseguições têm alcançado índices alarmantes e aumentado a cada vez. O importante é que nós possamos aqui juntos entendermos como tratar dessa situação. Antes de colocarmos aqui a nossa voz para compartilharmos alguns comentários que a própria revista da CPAD ela traz abordando sobre esse tema, nós queremos abordar aqui uma reflexão rápida, introdutória, que no início da igreja primitiva, você pode perguntar, será que existia esse tipo de perseguição? Como que era esse modus operandi dentro desse conceito, a igreja perseguida no início do século, do milênio, de 2 milênios atrás, quase 2000 anos atrás. Eu quero dizer para você que as investidas de Satanás, elas abrangem aí até a admissão de falsos ensinamentos, não muito diferente que existe hoje,
tentavam deturpar essa doutrina, mas também prisões, flagelos. Nós vemos aí vários exemplos no início da igreja primitiva, surgindo já até em comentários em lições anteriores, o primeiro mártir, que foi o diácono Estevão, né? O que prova ali, não só através dele, de tantos outros, a forma em que até mesmo Paulo, antes de se converter, a Bíblia revela que ele respirava, ali perseguição contra os chamados cristãos, aqueles que foram abraçaram a fé em Cristo Jesus, E até muitos deles pagavam um preço muito caro, até mesmo com a sua própria vida, para continuar pregando o Evangelho. Isso é realmente a situação como era no começo da igreja. E se hoje você parar para perguntar, será que hoje, pastor, as vestidas são iguais? Como tem sido hoje essa situação? Irmãos, a atualidade, as estratégias do inimigo têm sido diversificadas, mas o modo operante dele é o mesmo. Ele quer continuar perseguindo, o objetivo dele é destruir o cristão, destruir toda a obra excelente da parte que Deus fez, e eles puderem, e assim, em muitos casos ele tem tido sucesso, provocado até mesmo a morte de muitos cristãos em países que nós temos já abordado na lição passada, que tem aí países que estão de um índice extremo, de perseguição, extremamente fechados para a mensagem do Evangelho transformador de Jesus Cristo. E é a razão pela qual essas atrocidades acabam por acontecer. E nós, como Igreja do Senhor, devemos nos perguntar o que nós devemos fazer, sendo nós uma igreja livre. O que você acha? Coloque aí no comentário, faça aí também a sua contribuição neste canal, compartilhando isso a outras pessoas, para que possam tomar conhecimento desta informação e também participar aqui conosco. Será que a indiferença, que muitos têm praticado, seria a forma correta de lidar com essa realidade que a gente observa em outros países? O fato, muitas pessoas têm dado atenção, mas um número maior tem colocado isso em segundo plano ou nem querendo pensar. Nossa, não quero nem pensar nisso. Deus me livre e guarde que isso aconteça conosco. Quero nem pensar nisso. E não pensando, não oram, não pensando, não contribuem, não pensando, não se posicionam de tal maneira em que possam ser, de alguma forma, orando, contribuindo, ou até mesmo indo, ser um cooperador para a realização da propagação do Evangelho nesses países, onde há uma carência muito grande, não sabendo ou ignorando que, como já temos colocado aqui, que esse fato pode, e é inevitável que isso aconteça, alcançar inclusive a nossa nação brasileira e todas as demais nações do mundo. Se nós nos unirmos como Igreja do Senhor Jesus, como corpo real de Cristo na face da terra, se nós conscientizarmos que fazemos parte do mesmo corpo, é inevitável também que nós sintamos o sofrimento. É importante que nós tenhamos esse mesmo sentimento que eles têm passado e por eles intercedamos. São partes do membro do corpo de Cristo que estão sendo feridos, sendo machucados, e nós, enquanto eles ligados no corpo de Cristo, que é a cabeça, nós devemos que nos unir para que possamos cuidar e sanar com esta situação, amenizar, ainda que seja inevitável que muita perseguição aconteça, mas que nós possamos, unidos a Cristo, pedir como o apóstolo Paulo, ele pede e ora, numa reflexão que nós já fizemos na semana passada, orando para que possa ser aberta a porta da palavra, que possamos continuar, e os missionários também, pregando com confiança a palavra, de forma que nós possamos aí não ter impedimento para esse avanço do Evangelho. Pois o único que é poder para a transformação da vida de todo ser humano e age com maestria e eficácia é a palavra de Deus. Em não tendo acesso, e o inimigo sabe disso, o inimigo das nossas almas sabe disso, e em não tendo acesso a essas pessoas, elas não conseguem ser transformadas. Por isso é importante que nós que hoje estamos no Brasil como igreja livre, igreja que desfruta da liberdade religiosa, igreja que tem aí a oportunidade de ir ao culto 2, 3 ou quase todos os dias da semana, se quiser, nós possamos se sensibilizar com esta causa da igreja perseguida em demais países. Volte na lição anterior sobre os desafios da janela 1040 e você vai ver ali inúmeras nações
que estão aí algumas extremas e outras severas, onde a evangelização ela é impedida de ter acesso, de ser alcançada pelas almas que ali estão. E muitos cristãos que trabalham na divulgação, no preparo, no envio de literaturas também, para serem levadas e alcançadas por aqueles povos, têm sido perseguidos e alguns levados até mesmo a prisões e mortes. E nós possamos ainda, nesse Brasil livre, vamos considerar assim, não sei até quando, né, possamos ter aí essa conscientização e a nossa participação efetiva. Muitos cristãos de várias denominações do nosso país, né, segundo os comentários da nossa revista, sequer ainda ouviram que haja igreja perseguida no mundo, pois muitas vezes esse tema não é abordado dentro da igreja. A lição traz que sequer muitas denominações ouviram falar que existe esse grau de perseguição. Pensam que é um fato isolado aqui e acolá, mas é sério e é importante que nós, como Igreja do Senhor, nos interagimos juntamente com essa oportunidade que a lição tem nos dado, essa reflexão que a CPAD traz, para que nós viemos nos mover, sensibilizados pelo Espírito Santo de Deus e através da sua palavra, nós viemos aí mudar, né? Acho que a gente precisa começar. E um ponto de partida importante que nós devemos considerar que de fundamental, né, relevância, que todos os departamentos da igreja, os departamentos de missão, evangelismo, enfim, todos têm que trabalhar e temos que operar dentro das nossas igrejas de forma que desenvolvemos não só naquilo que é um conteúdo de louvor, direcionados a esse tema. Cultos objetivos nessa área de missões existem, mas é preciso que a cada dia, a cada momento, isso seja falado, porque se deixar para um dia só do mês é muito pouco. É importante que haja um desenvolvimento, pois essa missão do ID do Senhor Jesus não foi uma missão dada somente para os missionários, daqueles que são transculturais ou que têm um título ou uma carteirinha. Não, todos nós somos missionários, todos nós temos a missão, ou fazemos parte, se cremos no Senhor Jesus, de membros dessa grande comissão de ir por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Hoje nós temos aí, através da tecnologia, a internet, que você pode estar comunicando aí a outros países brasileiros que estão espalhados pelo mundo todo, que podem ser canais de bênçãos para, cheios do Espírito Santo e cheios dessa consciência, levar isso também a outras pessoas. De alguma forma nós precisamos, né, estar aí ligados e atentos para todas as oportunidades. Nós possamos mostrar à igreja brasileira que ainda livre aquilo que está acontecendo com os nossos irmãos do outro lado do mundo, né, estão sendo perseguidos, e até alguns bem pertinho da gente. Né? Dentro da lição anterior, passada, lição 10, nós vimos aí que existem países já na América, aqui na América, na região da América, aqui mais precisamente ali na América Central, mas temos aí Colômbia, Cuba, vários outros países ali que estão aí também com um grande índice de perseguição contra os cristãos. Já entraram no ranking dos 50 países onde há uma severidade muito grande de perseguição, a outras de uma forma extrema, e que nós precisamos. O que mais pode ser feito, né? Além da igreja poder se conscientizar disso? Você pode, como igreja do Senhor, estar aí patrocinando algum projeto de ajuda para essas igrejas perseguidas, ou ainda realizar campanhas de intercessão em prol das causas dos irmãos que se encontram presos. Nós fazemos campanha de libertação, nós fazemos campanha, né, do amigo, fazemos campanha portas abertas, nós fazemos campanha, enfim, de tantas coisas. E é raro você ver quando foi feita a última campanha em prol da igreja perseguida nos campos que estão aí nos países aí fora. É raro, pode até ter já existido. Não é uma crítica, um apontar de dedo, que alguns podem levar, olha, para estar criticando, que não sei o que, não faz, não. É uma reflexão que nessa lição nós estamos tendo e oportunidade de pensar. E a reflexão, ela é importante, que nos leva a analisar o que nós estamos fazendo, o que nós podemos fazer, quais estratégias que podemos seguir. Se nós vamos fazer ou não vamos fazer, se as pessoas que nos ouvem vão fazer ou não vão fazer, ou vão se unir para esse propósito, já é outra coisa. O importante é que nós precisamos falar. Nós precisamos apontar que existem algumas outras ações que nós poderíamos fazer,
e que muitas vezes nós não estamos. Às vezes nós estamos preocupados a olhar somente para dentro daquilo que está ao nosso redor ou para dentro de si, e se esquecemos dessa parte do corpo de Cristo que está ligada a nós, através de Cristo, e que estão passando grande perseguição. E Deus espera de mim e de você que tenhamos essa iniciativa de poder estar também fazendo, quem sabe, campanhas de intercessão em prol dessa causa, que seja, essa campanha tem que ser eterna, mas que tem que ser constante, e traz aí essa oportunidade. Há muito a ser feito, e pode ser feito pela igreja. A igreja é a união de todos os membros que estão ali envolvidos no corpo de Cristo, que tem aí essa oportunidade de apoiar esses irmãos que estão sendo perseguidos. Às vezes orando, em campanhas de oração, ou mesmo somar donativos. Nós temos aprendido na lição anterior que há muitos países que são resultados de guerra, estão passando por problemas e desafios tanto da área humana como na perseguição, e que são ali sofrem até hoje consequências de guerra, de enfermidades que advêm através das guerras, reconstrução dos seus lares. Nós temos passado recentemente guerras aí em torno dos países, Ucrânia, Rússia, outros países como ali Israel, aquele grupo do Hamas ali, aquele grupo terrorista, e que muitas famílias inocentes dentro da Palestina que não estão envolvidos com esse grupo estão sofrendo também, israelitas estão sofrendo também. Enfim, há muito que precisa ser feito. E é uma reflexão que você deve colocar na sua mente e pensar: meu Deus, tem sentido isso? O que realmente nós estamos fazendo? Você pode aí, quem sabe, deixar os seus comentários dentro dessa reflexão, alguma sugestão que possa ser aplicável dentro da sua igreja, dentro da sua comunidade. Transfira, transmita, compartilhe, curta esse vídeo, faça ela chegar ao seu pastor, incentive ele a assistir, incentive ele, se na igreja sua, Assembleia de Deus, Ministério Belém, ele ter pelo menos o desejo de ler, se não quiser assistir essa lição, esse comentário até o final, leia pelo menos a revista, a escola dominical, ore a Deus, peça que o Espírito Santo fale com ele, para que ele possa encabeçar isso aí junto com a sua igreja e fazer algo diferente, necessário. Parabéns para todos que já têm feito algo, glória a Deus por isso. Mas o fato é que essa lição nos chama a atenção a refletir que nós precisamos fazer um pouco mais em prol da igreja perseguida em toda a face da terra. Eu quero trazer para você aqui, vou colocar para você na tela aí, uma mensagem em que é de autoria do pastor José Satiro. Ele, quando descreve a experiência do campo missionário, veja a expressão do pastor José Satiro, abre aspas, ele diz assim: se em Jesus, isso para colaborar aqui dentro desse tema, missões e a igreja perseguida, preste bem atenção, se em Jesus Cristo houve essa disposição ao sofrimento, ela também deve estar presente em seus seguidores, especialmente naqueles que foram chamados ao santo ministério. O nosso Senhor, quando nos chamou, não prometeu que, enquanto servíssemos, nos protegeria dos sofrimentos, nem que enriqueceríamos, mas ele deixou claro que no mundo teríamos aflições e que deveríamos ser um canal de bênção e de enriquecimento para os outros. Isso está aí dentro de um livro, escrito por esse pastor, Visão e Destino Profético, da CPAD, edição ali de 2015, na página 113. Lembrando que ele faz referência aí desse versículo bíblico, São João capítulo 16, versículo 33, eu coloco para você também. Ele, quando diz, o Senhor Jesus disse assim: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Uma oportunidade para que nós reflitamos dentro dessa mensagem do pastor Satiro, da forma em que o Senhor tem nos chamado. Ele não nos prometeu que ele vai nos proteger do sofrimento, e muitos têm alegado isso. Não, vamos orar que Deus não vai permitir. Irmãos, Deus vai permitir para nós sairmos principalmente dessa zona de conforto em que muitos nós estamos vivendo, cuidando somente dos nossos próprios interesses,
e o reino de Deus e a sua justiça, que Ele nos orientou na sua palavra, nós buscarmos em primeiro lugar, muitas vezes tem sido deixado, não em segundo, nem em terceiro, nem em quarto plano. Eu acho que nem no planejamento já não consta mais. Nós necessitamos de atentar para a voz do Senhor, né? O Senhor, no contrário, já tem falado para nós, como o pastor colocou bem aí, lembrou dentro desse comentário que ele faz no livro. O texto de São João 16 e 33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E entendido isso, né, até esse ponto aqui, nessa parte introdutória, qual tem sido a sua oração a Deus? É uma pergunta que nós fazemos aqui agora neste canal. Nós precisamos parar um momento, né, e refletir qual tem sido a sua oração a Deus. Quais têm sido os pedidos ou agradecimentos que você tem feito a Deus, né? Qual tem sido a forma que você tem colocado diante do Senhor a sua adoração, né? Deus, Ele possa nos conceder um coração, queridos, com mais empatia. Empatia significa nós colocarmos no lugar do outro. Só assim nós vamos compreender a dor dos nossos irmãos. Só assim nós vamos compreender o quanto uns irmãos perseguidos possam estar. Isso ainda é uma simulação, mas esse exercício vai ser bom, né? Aonde muitas vezes fome, a privação do vestuário, né, do abrigo, passam fome, frio, né? Passam ali sede, muitos tratados de forma de tortura mesmo, para tentarem negar, para provocarem aí a esses que neguem o Senhor, e muitos têm sido levados a óbito. As nações, irmãos, não anunciam isso, as mídias não anunciam isso. E a igreja do Senhor Jesus, que tem esse acesso a essas informações, temos aí esses canais, né, específicos dedicados aí em prol de missões, que difundem aí, como na lição anterior, temos nessa lição também uma contribuição deles, né, da Secretaria de Missões, das Missões Portas Abertas, entre outros, que tem disponibilizado, só que a gente não transmite isso para a igreja. Essa lição vem trazer essa oportunidade através da Escola Bíblica Dominical, em que infelizmente o número é muito reduzido de membros que participam. Razão pela qual eu coloco aqui que não só no culto missionário essa consciência tem que ser colocada, né? Mas que se pelo menos tem o culto missionário, se faça essa conscientização. Muitas vezes ele só tem o título de culto missionário, ou se reserva somente, olha, essa oferta vai ser destinada para o campo missionário. Mas a conscientização, o conteúdo, a palavra, muitas vezes, ela é direcionada como um culto normal, onde a ênfase que deveria ser dada para, ao ponto, por exemplo, de conscientizar a igreja, de informar o quanto ela, a Igreja de Cristo, ela é perseguida em toda a face da terra, né, relatando detalhes de países, relatórios de situações dos irmãos, para conscientização, para quem sabe despertar pessoas para orar mais, e havendo despertamento para a oração, vai despertar pessoas com interesse, inclusive, de não somente quem não tem condição de contribuir, contribua, mas de não somente ficar orando ou só contribuindo, mas até mesmo querendo se posicionar, de ir a socorro dessas vidas, dessas pessoas. E isso só vai ser provocado quando o amor de Deus dentro dos seus corações, transformados, ir aumentado através do ouvir a palavra de Deus e dessa conscientização sincera, clara e objetiva. Que Deus possa observar aí a cada um daqueles que estão hoje aqui participando desta reflexão, que o Espírito Santo tenha liberdade de entrar no meu, no seu coração, e que nós possamos, ao tomar conhecimento do que se passa com eles, nós possamos ter aí, quem sabe, o mesmo sentimento que houve no coração dos irmãos de Filipos, na qual nós temos aprendido aí no texto de Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 14 e 15, em que eles trabalhavam aí, como diz a palavra do Senhor, tomando parte das aflições. Paulo diz, todavia fizeste bem em tomar parte da minha aflição, para que possamos ter esse sentimento, igual os irmãos de Filipos tiveram para com Paulo. Paulo testemunha que eles fizeram bem e eles tomarem parte das aflições dele. E eles reagiram. E ele diz no versículo 15 de Filipenses 4,
E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando eu parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo a respeito de dar e receber, senão vós somente. Agora, por que isso? Porque só uma igreja, na época. Aí, né? Parabéns para a igreja de Filipos. Mas será que nós podemos dar parabéns para nós hoje, como igreja do Senhor, como membros do corpo de Cristo? Porque nós não somos igreja sozinhos. Nós somos igreja enquanto partes do membro, né? Como membros, enquanto, né? Aliados e conectados no corpo de Cristo, junto à igreja, em que tem aí dentro das suas denominações a sua organização política, social, jurídica, que pode se envolver e trabalhar e se importar, porque é preciso se importar. Essa que é a reflexão macro dentro dessa oportunidade que Deus tem nos dado aqui, de nós tomarmos essa posição tal qual a igreja de Filipos. Adentrando para a lição, o nosso texto áureo, para trazer essa conscientização para nós, diz na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo de número 12, a seguinte expressão, que eu vou colocar para você aí também na tela. E também todos os que piamente querem viver em Cristo padecerão perseguições. Será que você tem querido ou tem vivido em Cristo? Será que você tem vivido piamente na pessoa do Senhor Jesus? Porque aqui diz, Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo 3, versículo 12, 2 Timóteo 3,12. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Você mora no Brasil, está recebendo essa mensagem no Brasil, mas talvez você está recebendo essa mensagem, né, em países que já a perseguição está aumentada, maior do que no Brasil. Está dentro dessas listas, talvez, de países que na janela 1040 fazem parte, e ampliado já por parte da América Central, que nós possamos, como igreja que estamos ainda nos países livres, termos essa consciência de que em dia a dia, essa perseguição tem aumentado. E nós não vamos esperar chegar essa perseguição até nós para que nós aprendamos a como buscar o Senhor e clamar para o Senhor socorrer essas vidas que estão ali. Porque a perseguição é inevitável, mas nós precisamos que o Senhor estenda as suas mãos para que ainda Ele possa dar graça para que aqueles que hão de ser salvos possam abrir o seu coração tão logo para Cristo. E que essa mensagem seja difundida como é o tema da nossa lição no trimestre. Pregando aqui, até os confins da terra. Pregando o Evangelho a todos os povos até a volta do Senhor Jesus. Porque depois que o Evangelho do Reino for pregado, a Bíblia diz que virá o fim. O Senhor virá buscar a sua igreja, um dia de bênção e de vitória para o povo de Deus. Os chamados, aqueles que deram ouvido à voz do chamado do Senhor, que creram no santo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Abraçaram a fé no poderoso Salvador Jesus. Arrependeram-se dos seus pecados, converteram dos seus caminhos. E que em meio à perseguição e luta estão perseverando para anunciar esta mesma mensagem a outras pessoas, porque é isso que o Senhor Ele tem comissionado a nós. São João 20, 21. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós, Jesus disse. E como Jesus foi enviado, não veio para salvar, morrer pelo pecado de muitos, o Senhor requer que nós venhamos abrir mão, muitas vezes, do nosso conforto, muitas vezes, não que Ele deseje que nós vivemos numa vida desconfortável, não é isso, mas é que nós sejamos conscientes que irmãos em Cristo estão padecendo perseguição, em países onde a severidade do grau de perseguição é tão grande que até mesmo muitos têm sido mortos por causa do Evangelho. Nós possamos nessa reflexão sensibilizar por isso. Missões à igreja perseguida. É esta a reflexão nossa nesse dia. Lição de número 11. A nossa verdade prática, vou colocar para você na tela o que ela diz. Precisamos aprender com os cristãos perseguidos. Aspectos da fé cristã que só eles conhecem devido à natureza da opressão que eles experimentam. Para que assim, quando chegar no Brasil, ou como já tem chegado, sorrateiramente, muitos que presenciam aí as notícias dos canais televisivos sabem que muitos têm sido presos por buscar defender em prol da família, em prol do Evangelho de Cristo, as verdades, fazendo como cidadãos seus protestos legítimos, mas
a esses tem sido chamado de terroristas, a esses tem sido chamado, né, de pessoas que estão aí fazendo mal. E aqueles que realmente estão fazendo mal lá do outro lado do mundo, né, atacando aí famílias, mulheres, crianças, né, fazendo atrocidades. Temos visto aí que nos Estados Unidos foi colocado sem censura repórteres dentro de uma sala, acredito que uma sala de cinema, mostrado ali filmagens feitas pelos próprios homens maus ali que têm praticado aquelas coisas terríveis, atos ali de violência contra a mulher, contra a criança, mortes terríveis. Muitos não conseguiram nem terminar de assistir, estão abalados, tiveram que ser atendidos por psicólogos, pois o assunto, a realidade, que muitas vezes, ou por que não dizer, na sua maioria das vezes, através da mídia secular, ela é filtrada ou ela nem é propagada. Pelo contrário, é criado narrativas para difundir uma expectativa diferente na vida daqueles que olham tudo aquilo que está acontecendo. O fato é que nós precisamos aprender, como diz a verdade prática, como cristãos, com os cristãos que estão ali sofrendo, com os povos que estão não só no país de guerra, mas em todos os demais países em que a fé cristã tem sido ali ministrada com grande dificuldade, com grandes perseguições. Só eles conhecem a natureza daquilo que eles estão passando, que nós possamos aprender com eles e tomarmos uma atitude desde já, para que possamos estar preparados aí, como diz o texto, né, de Efésios, com as armaduras espirituais, para que possamos suportar o dia mau. Nós temos aí reflexões dentro da semana, e você pode, nessa reflexão, de segunda a sexta, tomar conhecimento, ler. Nós não vamos fazer essa leitura agora, mas estou passando somente para você ver aí, ó. Agora a leitura de segunda eu coloquei para vocês, agora a leitura de terça. Tá vendo aí, ó? Você pode anotar, printar, ler. Na quarta-feira, eu vou ler aqui os temas para vocês. Na segunda-feira, a marca do sofrimento de um cristão perseguido, em 1 Coríntios 4, do 11 ao 13. Terça-feira, Atos 22, do 25 ao 29, fazendo uso sábio da lei, num contexto de perseguição. Nós vamos depois estar retomando isso nos comentários. Mas só para enfatizar, na quarta-feira é preciso se sensibilizar pela igreja perseguida, Hebreus 13, 3. O Senhor nos convida a lembrar-nos, daqueles que estão presos. Na quinta-feira, Tiago 5,16, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A importância, então, de nós como igreja estarmos orando. Na sexta, Efésios 6, 19 e 20, tendo coragem e não desanimando com a perseguição. E, finalmente, no sábado, perseverança e resiliência num contexto de perseguição, segundo a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 22 até o versículo 28. Importante nós estarmos aí ligados e atentos a essas reflexões, lições, para que você possa, no desenvolvimento aqui, anotar, ler depois em particular, reler, meditar, fazer as suas anotações. Com certeza Deus há de abençoar, e que essa conscientização dentro das igrejas, ela venha ser enfatizada para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. A leitura bíblica em classe, em Atos capítulo 6, eu quero ler aqui com você. Está colocando para você na tela, serão aí dois textos, como vocês estão vendo. O primeiro em Atos capítulo 6, versículo 8, 9, 13 e 14, e depois em Atos capítulo 8, versículo 1 ao 4. Nos vai trazer aí dentro desse tema missões e a igreja perseguida, uma reflexão muito importante. Vamos ver o que a palavra do Senhor tem a nos ensinar. Versículo 8 de Atos capítulo 6, e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Versículo 13. E apresentaram falsas testemunhas, que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Versículo 14. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno
há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. A leitura agora do versículo 1 do capítulo 8 até o versículo 4 nos diz assim: E também Saulo consentiu na morte dele, de Estevão, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por todas as partes, anunciando a palavra. Então, com essa leitura bíblica em classe, será reforçada isso no dia 10 de dezembro de 2023, nós adentramos aí para o estudo a ser desenvolvido com base na estrutura da revista da CPAD, aonde nos mostram com mais detalhes fontes especializadas que atestam aproximadamente aí 360 milhões de cristãos sofrendo algum tipo de perseguição. E em muitas delas, esta obra missionária, que é o tema que nós estamos tratando neste trimestre, ela é realizada sim, mas num contexto de um ambiente muito hostil, como já temos abordado aqui. E então é importante que essa lição, ela parte aí de um estudo bíblico de Atos dos Apóstolos, na qual nós já temos lido aqui com você, para mostrar-nos desde já que esta perseguição religiosa, ela tem se repetido ao longo da história e em muitos países na atualidade em que nós estamos hoje. Hoje que nós estamos falando aí, vivendo no ano de 2023, o ano da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, 2023. E muitas vezes essa obra missionária que nesses países tem sido realizado de extrema perseguição, portas são fechadas para o Evangelho, dentro do âmbito religioso, dentro do âmbito político, dentro do âmbito cultural, né? E é por isso que é importante nós, nessa reflexão, nessa semana que Deus tem nos dado, e que é importante que se faça isso mais vezes, em mais tempo, nós vamos ver aí que a igreja do Novo Testamento, como ela lidou com esse desafio, e nós, tendo aí esse panorama, então, desta situação, inclusive na atualidade, possamos, como já temos falado aqui, refletir a respeito do que nós podemos fazer, além do que nós já temos colocado aqui, para poder aí ajudar os cristãos, os missionários que têm aí labutado em prol da causa do Evangelho do Senhor Jesus. Se você já orava, acho que tem motivo, tenho certeza que você tem motivo agora, tomando conhecimento dessas informações, que a igreja ela nasceu em um contexto de perseguição e que esse contexto tem alcançado ainda até os dias de hoje. Eu acredito que você vai ter, como eu já tenho tido aí, essa preocupação de buscar mais e mais a graça do Senhor Jesus Cristo como igreja, de ao mesmo tempo se alegrar, nós temos sido guardados até então, mas se dobrarmos o joelho para apoiar, de todas as formas, aqueles que estão aí intercedendo todo dia, por eles, que estão aí nesses países vivendo uma perseguição acirrada. Dentro dessa proposta, então, da lição de hoje, nós temos aí 3 tópicos trazidos pela revista da CPAD. O primeiro é explicar o contexto da perseguição da igreja primitiva, cujo texto da leitura em classe nos ajuda bastante. Apresentar, em segundo momento, aí a perseguição cristã na atualidade e mostrar aí como nós podemos ajudar, além daquilo que nós já temos colocado aqui. Nós vamos pontuar de forma que a revista tem trazido para nós, obviamente, dentro dos textos em que a lição ela vai desenvolver e vai apontar aí, você vai observar que alguns textos foram aqueles que nós já colocamos aí como leitura bíblica diária, para reforçar esse ensino. No primeiro item do primeiro tópico da lição, que trata sobre a igreja que nasceu num contexto de perseguição, nós temos lido aí, dentro do reflexo dessa leitura bíblica,
Obviamente, nós lemos alguns versículos do capítulo 6, alguns versículos do capítulo 8, mas você pode depois estar aí se dedicando e ler aí todo o capítulo 7, e você vai ver, né, que Estevão, ele foi um servo de Deus, ele se comportou com muita sabedoria da parte do Senhor, diante ali de um levante contra ali a pessoa dele. Nós vimos aí que não foram pessoas comuns, mas membros importantes das sinagogas, de diversas localidades, foram ali protagonistas dessa perseguição, que muitas vezes a gente acha que vem só de fora, mas vem muitas vezes daqueles que a gente julga serem até libertos, porque tem uma sinagoga aí, que ele faz relato, o texto bíblico, chamada Sinagoga dos Libertos, né? Chamada dos libertos, mas não eram libertos em Cristo Jesus, porque aquele que conhece a Cristo recebe a verdadeira liberdade. Então, o texto de Atos capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, vai mostrar aí toda essa história de Estevão. Ele foi vítima de mentiras, ele foi vítima de homens que foram subornados, foram comprados para, como falsa testemunha, apontar o dedo, né, e fazendo com que, então, ele tivesse ali a necessidade de se respaldar e de se refortalecer, para que, com base nas Escrituras, eles pudessem destruir todos aqueles argumentos mentirosos, ainda que em tudo isso, e em todo esse discurso que foi tão assertivo ali para contra os judeus eles não aceitaram, eles se enfureceram, mas ele falou a verdade, ele falou o que o Senhor mandou ele falar. Mas aqueles que têm o coração aí fechado, o texto vai dizer que eles se enfureceram ao ponto de ter-lhes ali tomado ele, expulsado ele da sinagoga, e você vai concluir a leitura aí quando você vê em detalhes a forma que eles veio a óbito, pois o apedrejaram, e essa lição traz e não esconde isso, né, para mostrar que esse discípulo do Senhor Jesus, ele foi o primeiro mártir da igreja, dentro desse primeiro tópico, né, que tem o objetivo de explicar o contexto, ocorrera isso no primeiro momento da igreja primitiva, né, mostrando que a igreja, como um próprio textual fala para nós, todos aqueles que querem viver, né, piamente ali em Cristo, padecerão perseguições. A igreja, então, ela iniciou nesse cenário de grande perseguição. O segundo item desse primeiro tópico, onde ainda relata sobre a igreja nasceu num contexto de perseguição, nós temos aí a figura da igreja sendo dispersada, né? No final da leitura que nós lemos em classe, nós observamos que no versículo de número 1 do capítulo 8, principalmente, ele vai falar que a igreja estava em Jerusalém e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e Samaria, né? Então, a consequência daquilo que ocorrera com a pessoa de Estevão, uma grande perseguição aconteceu ali em Jerusalém. E isso resultou, então, nessa grande dispersão, né, dos primeiros cristãos, primeiro ali na região da Judéia, na região de Samaria. Mas nós vamos observar, quando você detalha e estuda um pouco mais aí os livros de Atos dos Apóstolos, você vai encontrar aí também, né, outros irmãos, né, saindo aí para outras localidades, uma delas o próprio Barnabé, que ali esteve somado junto aos irmãos, e ali foram a igreja de Cristo chamada, primeira vez a igreja foi chamada de cristãos, os irmãos foram chamados de cristãos na região de Antioquia, né, ali da Síria, aonde fruto também dessa grande dispersão. Então, cada vez que a igreja era dispersa para todos os lugares, resultados da perseguição, nós entendemos e observamos, à luz até mesmo da palavra de Deus, que ela aumentava, né? Cristo ia sendo difundido em demais lugares, demais povos. Então, a perseguição, ela acaba aí trazendo para nós uma contribuição dentro do processo da origem da Igreja de Cristo em todos os tempos, em todos os territórios do tempo da Igreja primitiva, da região da Ásia, né, do mundo onde o Império Romano tomava conta principalmente. Foi um meio pelo qual Deus, depois de ter lhes revestido os seus discípulos do poder de Deus, do Espírito Santo, para eles testemunharem, o Senhor havia prometido a eles que eles deveriam testemunhar ali
em Judéia, Samaria e até os confins da terra, que nos ensina até hoje essa promessa, como quando nós lemos Atos 2:39, gosto sempre de citar ele, promessa que diz respeito a nós, aos nossos filhos, e a tantos quantos estão de longe, a tantos quantos o Senhor chamar. Foi assim que o Senhor Jesus colocou para os seus discípulos, e Lucas traz esse texto ali, esse registro, pelo Espírito Santo de Deus para nós, e que nós possamos tomar aí a exemplo desta igreja primitiva, a iniciativa, que possamos levar a palavra do Senhor. Se o veículo da perseguição permitiu, fez com que eles fizessem a obra do Senhor, se eles tivessem ido, já depois de receber o Espírito Santo, com pressa, com urgência, com prioridade, talvez a perseguição seria menor. Mas, ainda que da forma que foi feito, nós devemos agradecer a Deus, pois contribuiu. E todas as coisas, a Bíblia diz que cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, e nós devemos glorificar a Deus por tudo. Esta palavra também, com grande perseguição e sofrimento, dores, mas também com muito consolo no Espírito Santo, o Paulo fala isso, quando ele escreve às igrejas, os irmãos de Corinto, os irmãos, eles sentiam esse prazer da parte do Senhor, porque ele sabia que assim como Cristo, ele padeceu, nos deixando exemplo, nós deveríamos também seguir as suas pisadas, e avançar. Então temos aí, dentro do primeiro tópico, a perseguição de Estevão, o primeiro mártir. No segundo item do primeiro tópico, a igreja sendo dispersada. E no terceiro item desse primeiro tópico, a perseguição cristã como uma realidade, nós já colocamos, ela inevitável. Nós podemos conceituar aí, então, de forma clara e objetiva, você pode colocar na sala de aula que a perseguição é um ato de assediar, é um ato de oprimir, é um ato de dificultar ou até mesmo negar os direitos fundamentais de ir e vir, de torturar ou até mesmo de executar pessoas com base em diferentes étnicas, de acordo com os dados aí do portal Missões Portas Abertas. Você pode pesquisar depois, põe aí no site Missões Portas Abertas, você vai ter acesso aí a informações que dão sustentação a esse comentário que a revista traz, a revista da Escola Dominical traz para nós. Essas perseguições dos cristãos têm aumentado em muitas esferas no mundo. Nós já trouxemos um mapa mais detalhado na lição anterior, que mostra aproximadamente aí a escala de 360 milhões de cristãos no mundo que têm enfrentado algum tipo de oposição por simplesmente estar expressando a sua fé na pessoa bendita de Jesus Cristo. Ora, eu acho interessante que ainda exista no mundo pessoas que não acreditam que existe Jesus, que não acreditam que existe Deus, que são ateus. Por que razão, então, de tantas perseguições? Há pessoas que creem naquilo que eles dizem que não existe. O fato é que ele existe, ele mora dentro de cada coração e que ele traz naqueles em que ele chama uma luz que resplandece e que muitas vezes ofusca as trevas na vida daqueles que querem viver na escuridão, nas trevas, nas obras ocultas das trevas. E quando o Evangelho de Cristo brilha através das pessoas, acaba demonstrando a sua situação, e eles não querendo mudar, não querendo se converter. E eles então se posicionam como inimigos de Deus, inimigos da cruz, inimigos de Jesus, da salvação, inimigos daquele que ressuscitou, e tem aí apontado o dedo como colocando aqueles que têm tanto amado a eles como Jesus amou. E como esses perseguidos se colocam aí, até mesmo as suas vidas em risco para levar a mensagem de amor. Eles se levantam contra e desejam e praticam, como tem feito em alguns países, até mesmo a morte desses cristãos. Isso significa que esses cristãos, se assim fazem, é porque estão sendo discriminados. E em alguns lugares chega a cometer isso que eu acabo de falar para os irmãos. É triste, mas é uma realidade, e você pode ter aí acesso a esses mais detalhes através desse portal Missões Portas Abertas, Se possível for, eu vou colocar aí um link também na descrição desse vídeo no YouTube,
para que você possa acessar, né, de forma mais rápida, se você assim quiser, e tiver chegado comigo até esse momento no vídeo, né, para poder aí ter esse detalhe. No segundo tópico da lição, onde nós temos a luz da lição, da revista, o objetivo de apresentar a perseguição cristã na atualidade, vamos ver o que a revista traz para nós. Aqui no primeiro tópico ela vai falar para nós sobre o primeiro item, né, desse segundo tópico. Quando falar perseguição cristã na atualidade, ele vai falar em muitos lugares ser cristão é perigoso. Descreve que para muitas pessoas no mundo atual se converter, proclamar a fé, significa receber oposição sistemática sobre as suas vidas. Serem obrigados a abandonar a família, perder emprego, perder bens, bem como os direitos básicos. Isso é o que já tem ocorrido. Tem gente que acha assim, não, isso aí vai acontecer, e eu já vi muitos pregadores no passado dizer, não, isso só vai acontecer no período da grande tribulação. Então nós estamos vivendo, alguns países já estão vivendo, né? Os países da janela dão 40, então estão eles vivendo na grande tribulação, e nós não. A gente se engana. Aqui está dizendo, olha, muitos têm perdido emprego, muitos têm perdido os bens, muitos têm sendo obrigados a abandonar a família, os direitos básicos, por defender a sua fé em Cristo Jesus. E aqueles que não negam o Senhor, em alguns lugares estão perdendo, as suas próprias vidas por amor a Cristo. É triste, mas é real. Infelizmente, em muitos lugares, o exílio, prisão, a tortura, a mutilação, morte e a morte acabam fazendo parte do contexto da vida de muitos cristãos e missionários que têm perdido membros das suas famílias. E é por isso que nós, irmãos, quando estamos aqui no Brasil, eu enfatizo mais uma vez, nós temos uma liberdade para desfrutar desse amor, de prestar um culto de adoração a Deus. Nós precisamos estar vigilantes contra aí algumas ideologias e movimentos políticos que têm surgido, têm se levantado, ativistas de uma forma sorrateira, têm aí tentado enfraquecer a influência que o corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus na terra tem exercido. Tem tentado aí, eles vêm com uma roupagem sutil, tentando colocar uma mordaça nos nossos lábios. Observe bem, irmãos. Se você não tem orado, comece a orar. Se você tem orado, intensifica a sua oração. Olha, se coloca no lugar daqueles que estão lá do outro lado, nos países onde já tem sido o grau de perseguição um índice muito mais severo do que nós estamos enfrentando. É isso que a lição de hoje traz para nós, para nos conscientizarmos disso. Nesse item, ainda em muitos lugares, ser cristão é perigoso. Nós temos aí que observar, irmãos, que dentro da palavra do Senhor, o quanto muitas vezes Paulo foi perseguido e os outros irmãos foram perseguidos, e quanto eles muitas vezes ali, Paulo foi morto, foi, mas Deus permitiu ainda ele sobreviver algum tempo para cumprir o seu propósito, fazendo uso inclusive das leis. Quando tentaram ali contra a sua vida, ele levantou, olha, pode ser açoitado, julgar, apanhar, ser açoitado um cidadão romano sem antes ele ter sido julgado, ser avaliado. Ele usou o recurso da lei da época para ali, vamos dizer assim, antecipar aquilo que lá na frente ele sofreu. E nós hoje, é importante deixar claro que nós temos não que aderir e aceitar isso que estão impondo goela abaixo, porque a Constituição brasileira, inclusive a lição traz dentro desse comentário desse primeiro item aqui, dentro do seu artigo 5º, lá no inciso 6º da Constituição Federal, e que muitos têm passado por cima, o texto diz, colocar para você aí na tela, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício de cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Mas se você observar as notícias, se você ver aí os jornais, você vai ver que muitos estão rasgando esta página da Constituição.
até mesmo aqueles que estão ocupando os maiores cargos políticos da nossa nação. E nós podemos aí observar e aprender, como o texto da revista comenta, como o apóstolo Paulo, nós não devemos nos furtar de fazer uso da lei quando necessário. Trago para você aí, que foi uma leitura diária de terça-feira, Atos 22, 25 a 29. Eu vou voltar aqui, eu vou trazer para você essa leitura de terça-feira, colocar para você aí na tela. Olha só o que o Senhor falou, através de Paulo, qual a defesa dele, quando ele fez uso sábio da lei num contexto de perseguição. Versículo 25 de Atos 22. E quando o estavam atando com correias, disse Paulo ao centurião, que ali estava: é-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? E ouvindo isso, o centurião foi e anunciou ao tribuno dizendo: vê o que vais fazer, pois este homem é romano. E vindo o tributo, disse-me, és tu romano? O tributo perguntou para ele. E ele disse, sim. E respondeu o tribuno, eu com grande soma de dinheiro alcancei esse direito de cidadão. E Paulo disse para ele, mas eu sou de nascimento. Meu Deus. E logo eles se apartaram, os que haviam de o examinar, né? E até o tribuno teve temor quando soube que ele era romano, visto que o tinham manietado, ligado para ser açoitado. Então você vê aqui, irmãos amados, dentro dessa reflexão, o quanto a contribuição dentro dessa lição, a leitura diária da semana, traz para nós aprendermos, né, o quanto é importante nós nos enriquecermos com os textos da palavra do Senhor, certo? Então, partindo agora para o segundo tópico da lição, já o segundo item desse segundo tópico, quando fala sobre a perseguição cristã na atualidade, e você observar esse primeiro item que nós acabamos de colocar aí, perseguição cristã na atualidade, um local muito perigoso, e nós precisamos fazer uso da lei. Na Coreia do Norte, no segundo item desse segundo tópico, é a nação mais fechada do Evangelho. Ela ocupa ali o primeiro ranking, aí, no primeiro top 50 aí, países. Tem uma informação que eu coloco para você aí, vem da revista, mas que ela extrai isso do portal das Missões Portas Abertas. Em primeiro lugar, a perseguição mundial está a Coreia do Norte. Ela é apontada como a nação mais fechada do Evangelho desde o início desse século. E nesses últimos anos aí tem aí países norte-coreanos, 3 milhões de pessoas mortas pela fome. Quadro desastroso. Pastor, mas essa parte de mortas pela fome não quer dizer que é por perseguição ao Evangelho. Vai estudar e ver detalhes, porque essas pessoas estão passando fome. Você vai ver que tem ao mesmo tempo a perseguição religiosa extrema envolvida dentro dessa fome. E como a lição comenta, infelizmente essa Coreia do Norte tem sido vítima, infelizmente mesmo, pois tem ali no seu governo um tirano que tem aí arruinado nações, tendo cristãos sob intensa e horrorosa tortura. A lição nos traz tudo isso, dados oriundos dessas fontes de pesquisa fiel, as missões Portas Abertas. E dentre esses motivos e tantos outros, irmãos, é que nós, como igreja do Senhor, em toda a face da terra, nós precisamos orar, nós precisamos se interessar pela causa desses países, principalmente a Coreia do Norte. A lição até faz uma pergunta para nós, para que a gente coloque a nossa cabeça para funcionar e se posicione empaticamente, em empatia, se tem empatia e se imagine, o que está fazendo. Imagina agora o missionário, o que está fazendo a obra missionária num país como a Coreia do Norte, por exemplo, onde ali é extremo. Você já consegue imaginar que grau de dificuldade você tem que ter? Irmãos, não é fácil, não é fácil.
Eu me coloco, tento me colocar, não consigo me colocar. É difícil. Mas a conclusão que eu tenho a dizer, irmãos, não é fácil. Eu peço perdão diante de Deus, da Igreja de Cristo que me assiste, pelas minhas omissões quanto a esse tema. Precisaria ter falado isso mais tempo. Mas eu louvo a Deus, porque nós temos que assumir, irmão. Nós temos que assumir que não estamos fazendo nada. Esse é um primeiro ponto para que a gente mude. Para que ao menos a gente passe a orar com mais intensidade a esses povos, a esses irmãos, a esses missionários que têm arriscado as suas vidas para levar o Evangelho. Ali nós estamos falando dos norte-coreanos, sim, mas a todos os outros demais países nós precisamos colocar na brecha. Senhor, tem misericórdia. Se você não sabe orar, faça como eu. Pede, Senhor, meu Deus, me dá sabedoria para orar. Põe palavra na minha boca. Eu sei que tem gente que precisa e eu não conheço. Tem gente que precisa, eu não consigo aquilatar o grau de necessidade que esse meu irmão, essa minha irmã está passando por defender a sua fé. Eu tenho visto, Senhor, em alguns momentos dentro do nosso país Brasil, alguns irmãos sofrendo perseguição em si, mas eu te louvo, Senhor, porque e louvo e agradeço assim a Deus, pois até aqui o Senhor tem te guardado, mas olha, isso não é garantia de que você esteja ou não com a presença de Deus, porque você não está passando perseguição, é porque Deus está contigo. Ou você acha que os irmãos, Deus não está com os irmãos lá? Deus está. Mas deve ser que isso aconteça. E eu preciso, e você precisa se conscientizar disso. E que nós precisamos abrir o nosso coração para fazer missões. Para que não chegue, principalmente nesses países, que já tem os irmãos com um grande sofrimento feito, colaborar para que eles possam continuar tendo ainda forças para levar essa mensagem. Mas nós também no Brasil, eu falo porque eu sou brasileiro e estou aqui, nós precisamos ser mais ativos. Porque do contrário, as coisas vão piorar e vão piorar. E nós não tendo a nossa fidelidade com Deus, a nossa comunhão com Deus, o povo, a igreja, não entender que a palavra do Senhor tem nos dito que neste mundo tereis aflição, mas tenha de bom ânimo. Nós temos que conscientizar na hora que vem. O dia mau vem. O dia mau não é só uma situação voltada por um momento particular seu, não. E está relatado lá em Efésios, a qual você deve se armar das armaduras espirituais. Pode ser esse dia mau, é um dia muitas vezes que coletivamente a igreja do Senhor tem passado hoje, já na face da terra, em muitos desses países. E a recomendação é que, havendo feito tudo, venhamos ficar firme. Porque essas perseguições, ela não vem muitas vezes de forma declarada, mas de forma astuta, para com uma cilada tentar nos fazer cair. Mas em nós estando firmes, alicerçados e armados, passaremos perseguições, mas não seremos afetados na nossa fé. Seremos, às vezes, levados a prisões, muitos como já tem sido levado em outros países, muitos sendo levados a torturas e outros até a morte. Mas essa lição vem fazer nós, como igreja do Senhor, como corpo de Cristo, toda a face da terra, naqueles países que ainda a intensidade dessa perseguição tem ainda sido moderada e algumas mais leve, possamos nos aperceber do privilégio que nós temos tido da parte do Senhor, para que nós possamos nos fortalecer mais e mais nas armaduras espirituais, para que quando vir, e virá, é inevitável, nós já temos citado isso no início dessa reflexão, a perseguição exista no meio da igreja, nós possamos perseverar firmes até o fim. Conhecer a gravidade da situação é o primeiro tópico, o primeiro item do último tópico dessa lição da revista. Como ajudar a igreja perseguida? Eu preciso conhecer a gravidade dessa situação. Olha o que ela diz, infelizmente não é tão fácil ter acesso às informações de qualidade, como já temos falado aqui. A mídia, os jornais, têm torcido as informações. Lamentavelmente, parece que existe uma má vontade nas mídias, inclusive essas mídias internacionais, em divulgar esse quadro de violação aos direitos fundamentais do ser humano nesses países. Mas por que eles não têm interesse? Porque eles têm interesse de fazer calar a voz da verdade. Eles têm interesse de calar a voz do evangelho genuíno do Senhor Jesus Cristo. Pois
o Evangelho de Jesus Cristo, ele é amor, é salvação, mas ele aponta o pecado. Ele mostra que pecado é pecado, que pecado distancia o homem de Deus, que pecado leva o homem à condenação eterna. Mas o Evangelho traz também um Deus de amor que mostra que está de braços abertos para receber esse que pecador, que se arrepende dos seus pecados, e ele estará pronto para receber com amor e carinho e te perdoar de todos os seus pecados. Deus tem aberto essa porta e essa porta ainda está aberta. A escolha é sua, se quer manter no erro, se quer manter no pecado. Mas é responsabilidade de nós, servos do Senhor Jesus, né, que procuramos obedecer a sua vontade, como um atalaia que fica numa posição que avisa o perigo, aquele que está ali sendo numa iminência queda brusca de um grande abismo. Estamos nós como atalaia para avisar. Se você quer continuar caminhando nessa direção que vai te levar a um abismo profundo, é decisão sua. Isso não é discurso de ódio, isso é amor, é uma mensagem de amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que nós anunciamos, essa mensagem do Evangelho, a boa notícia é essa: Deus providenciou Jesus, paga o preço da condenação, que a morte é a condenação eterna, a morte eterna, que todo ser humano carrega sobre si pelo seu pecado, pelo pecado que ele herdou e pelo pecado que ele comete, e que somente para cumprir a justiça de Deus, Jesus foi capaz, com seu grande amor e pureza, de entregar a sua vida para morrer no meu e no teu lugar. Deus estabeleceu assim, segundo a soberania, esse ato de amor, mesmo ele estabelecendo que o homem que peca morre, e essa morte eterna, ele providenciou através de Jesus Cristo a restauração desse direito à vida eterna com Deus. E é uma escolha, cada um deve fazer, mas uma responsabilidade, imperativa, ordem: ide. Temos de todos aqueles que abraçaram a fé em Cristo Jesus de levar esta palavra. Então, conhecer a gravidade dessa situação, entender que nós precisamos, que existe uma mídia parcial, internacional inclusive, que não tem divulgado verdadeiramente essas violações, perdão, as violações dos direitos fundamentais do ser humano nesses países, porque eles têm interesse que eles sejam exterminados. Ou você nunca ouviu falar de uma agenda 2030? E se você observar as pautas, você vai observar que há interesse. Eu não estou dizendo que eles que estão provocando isso de forma direta, não estou aqui apontando A e B, mas você tira suas conclusões, porque eu não quero ser leviano aqui como alguns que apontam o dedo, e eu não tenho aqui como provar, e eu não tenho aqui como provar muitas coisas, e você faz a sua análise, pelo menos. Sim, muitas vezes essa isenção, essa má vontade, vamos dizer, apoiada pelas mídias internacionais, de não divulgar esse quadro de violação, não esteja em concordância, não faz algum sentido para você, pois dentro das suas pautas é ter uma redução de massa de grande parte da população, e que nos causa aí um grande espanto, porque eles não veem, dentro da estrutura atual, uma perspectiva de manutenção da vida humana na Terra, se as condições de crescimento populacional continuar na escala que está. E aí você vai encontrar alguns países tomando algumas medidas, ainda que de ordem local, dentro do seu país, ter controle inclusive de natalidade. E alguns podem até entender que é dentro dessa postura aí de política, de organização, para poder ter ali dentro da política e da economia sustentabilidade, algumas ações que têm sido tomadas, mas outras você vê aí que, dadas essas omissões que nós temos falado, parece que eles se somam dentro da linha do plano de ação para eles colocarem em cumprimento aí para 2030, num prazo tão curto, nós estamos agora em 2023, essa agenda em prática ou em vigor, e já estão aí já colocando o seu modus operandi. Reflita você e ore a favor
nesse sentido para que nós possamos aí, como igreja do Senhor, tomar consciência desse terror religioso, né, que a perseguição cristã tem revelado para nós, e nós buscarmos aí ter acesso a dados e informações claras, objetivas, e nós orarmos de forma correta e direcionada, não baseado em informações jogadas ao vento. Por isso, dentro desse tópico, desse primeiro item aí, de como ajudar essa igreja perseguida, tem aí um exemplo de site de consulta. Eu já falei que eu vou deixar para vocês aí no link, do Sename, né, Missões Portas Abertas. Também tem Voz dos Mártires, que presta aí um excelente serviço para as informações de apoio aos cristãos perseguidos. Nós precisamos, quebrar algumas barreiras que existem até mesmo dentro do meio cristão. Não é da minha denominação, não é disso, então isso aqui é coisa deles, eu não vou mexer. E vive na ignorância, vive se alimentando daquilo que as notícias desses que estão aí, lamentavelmente, vamos dizer assim, divulgando aí quadros, pintados de uma maneira assim, aonde o certo passa a ser o errado passa a ser o certo, e assim, vamos seguindo naquela indiferença, e todo mundo acha que no final vai morar no céu. Estou fazendo a obra do Senhor. E quando você observar, quando eu e você, quando nós observamos alguns textos bíblicos, Senhor, Senhor, quando nós te vimos com fome, nu, perseguido, nunca te vimos assim. Apartai-vos de mim para o fogo eterno. Porque naquele dia, o Senhor vai falar isso, está escrito na palavra do Senhor, São Mateus. Eu tive fome, você não deu de comer. Eu tive nu, você não me vestiu. Estou falando de pessoas desses países também. E eu fico com você, achando que nós estamos fazendo a obra de Deus. Vamos ler esse texto? Vamos ler? Olha aqui, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus. Você tem ali nos capítulos 24, que eu recomendo que você leia inteiro, esse capítulo. E você vai ter também ali o capítulo de número 25, onde você tem ali os sermões. Você vai observar o capítulo 25. Leia o capítulo 24, capítulo 25, mas leva os seus olhos no 25, capítulo 25, versículo de número 31 em diante. Quando o Filho do Homem vier em glória, e todos os santos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas diante dele e apartará um dos outros. Vai haver uma divisão, em algum momento. Como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Porá as ovelhas à direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à direita: Vinde benditos do meu Pai, possuí a herança e o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Mas também lá na frente, eu vou ler, porque ele vai dizer também assim, dizendo lá no versículo agora 41, então também dirá aos que tiverem à esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Por que ele chama os da direita para um lado e os da esquerda para o outro? Será que é porque eles estão à direita ou à esquerda? Não. Ali foi uma posição que Deus os coloca para ali trazer uma alusão a respeito do comportamento que cada um deles praticaram. Porque veja aqui, então se dirá aos que tiverem à esquerda, e à direita a mesma coisa. Aos da esquerda, apartai-vos de mim, aos direita, vinde benditos do meu Pai. Mas os motivos são bem parecidos, só que um é um que atendeu. Teve fome, deu de comer. O outro, tive fome, tive fome, você não me deu de comer. Eu tive sede, você não me deu de beber. O outro deu. Aqui, versículo 43. Sendo estrangeiro, não me recolheste. Estava nu, não me vestiste. Estava enfermo, na prisão, não me visitaste. Pastor, mas como é que eu vou visitar aqueles que estão presos lá, presos pela sua fé? Você pode visitar pelas suas orações. Deus sabe a maneira que você pode ir. Então eles também lhes responderão: Senhor, quando nós tivemos fome,
Quando nós te vimos ter fome, quando nós te vimos ter sede, ou nu, ou enfermo, ou em prisão? Então lhes responderá dizendo, na verdade vos digo, que a um desses pequeninos o não fizeste a mim. E irão esses para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Por quê? Para esses que estão à direita, ele vai dizer, vinde para mim, benditos do meu Pai. Por quê? Porque eu tive fome, você me deu de comer. Eu tive sede, você me deu de beber. Eu era estrangeiro, você me hospedou. Eu estava nu, você me vestiu. Eu adoeci, você foi me visitar. Eu estive na prisão, você foi me ver. Então, o justo também, vou perguntar, Senhor, mas quando nós fizemos isso para o Senhor? Ele me responde da mesma forma. Quando vimos você desse jeito, Senhor? Ele fala, no versículo 40, em verdade vos digo, quando fizeste a um desses pequeninos irmãos, a mim me fizesse. Então, leia aí, irmãos, capítulo 24, capítulo 25, e você vai observar, esses exemplos do quanto nós devemos sensibilizar e fazermos a nossa parte e não ficar com desculpinha para lá e para cá o porquê que nós não estamos fazendo. Vamos, irmãos, sensibilizar-nos, vamos procurar conhecer a dimensão do problema, vamos se envolver e se comprometer, não ser somente envolvidos, não, mas comprometidos com a obra do Senhor. O segundo item desse terceiro tópico, como ajudar a igreja, já foi bastante enfatizado aqui, não só nessa lição, como várias outras, está aí, ore pela igreja perseguida. Ore pelos cristãos perseguidos, ore pelos missionários dentro desse contexto que nós somos trazidos para você. A Bíblia, irmão, nos ensina, a oração feita por um justo pode muito seus efeitos. Está na leitura diária lá de quinta-feira, Tiago capítulo 5, versículo 16. Nós já temos colocado para você na tela. Então vamos orar. Vamos orar. Vamos orar. Vamos orar. Vamos ter coragem, irmãos. Não vamos desanimar. E essa oração ela tem que ser com perseverança diante dessa perseguição. Não adianta nós orarmos uma vez e depois parar, não. Vamos colocar. A oração, irmãos, ela é como uma proteção para as vidas da nossa família e da vida daqueles que ali estão. As suas comunidades, Senhor, nos cubra com o teu sangue, nos proteja. E se assim viermos passar por essa situação, nos dê graça. Nos dê, Senhor, capacidade de suportar e resistir, Senhor. Porque Deus, irmãos, Ele é poderoso para socorrer-nos e nos dar força. Muitas vezes Ele não nos livra da perseguição, mas nos livra no meio da perseguição. Daniel lhe livrou lá na cova. O Sadraque, Mesaque e Abednego no medalha. E o Senhor, Ele é poderoso para restaurar-nos, como um dia Ele prometeu. Isso não vai viver, irmãos, é um pouquinho de tempo. Essa perseguição, ela existe, ela vai ocorrer, vai ser até o dia da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aonde um dia, irmãos, Ele há de enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Nossa missão, vamos continuar orando, perseverando. Orando para quê, pastor? Para que o Senhor dê graça àqueles que estão já em perseguição extrema, possam resistir e perseverar com a fé em Cristo, mesmo entregando a sua própria vida. Mas também, irmãos, por nós que aqui estamos num país livre, para que possamos, irmãos, ser um veículo de bênção para aqueles que ainda estão lá até a volta do Senhor Jesus, porque a missão nossa, irmãos, é até a volta do Senhor Jesus, até os confins do tempo, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Jesus, porque no dia que Ele vier, irmãos, tudo aquilo que nós hoje pensamos, irmãos, de luta vai passar, e vida eterna de bênçãos diante do nosso Deus. Mas enquanto nós estamos aqui, o Senhor diz, tenha bom ânimo. A nossa oração é para que nós tenhamos o nosso ânimo fortalecido a cada dia, mesmo em meio à perseguição. Oremos por aqueles que estão lá no mundo, nos campos missionários, nesses países onde a perseguição é extrema. Eles vêm continuar perseverantes, porque vidas ainda possam ser alcançadas. Paulo foi no tempo dele. Um homem que era de extremo perseguidor, passou agora a ser aí um perseguido e um grande anunciador do Evangelho do Reino do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, que nós possamos orar para que eles se arrependam, para que eles se convertam, como também ocorreu, como estão falando aqui com o apóstolo Paulo. Por que não pode existir esses Paulos ainda no meio deles? De forma que possam ali, com as suas vidas, serem um instrumento, até, quem sabe aí, muitos muçulmanos, ser salvos para o Senhor Jesus Cristo, que hoje professam a fé no islamismo,
no Islã, eles possam ali hoje, como alguns já têm feito, ser verdadeiras testemunhas em locais aonde eu e você não podemos ir, mas eles podem. E muitos poderão crer através da vida deles, porque lhes foram abertos os seus olhos. Isso não quer dizer que muitos não serão perseguidos também por isso, mas tal qual o apóstolo Paulo foi outrora um grande perseguidor, Deus pode salvar. E o terceiro tópico dessa lição, depois de nós conhecermos a gravidade de orarmos pela igreja perseguida, nos chama a atenção para nós nos envolvermos com a causa da igreja perseguida. E a reflexão que fica é uma perguntinha que cada um deve fazer: quando nos dispomos a orar pelos cristãos perseguidos? Já começamos? Estamos envolvidos? Se você está fazendo isso, você já está envolvido nessa obra, você já está nessa batalha. Agora, se você ainda não se colocou a orar por esses cristãos, você está fora dessa batalha. Mas se você já tem se colocado em disposição, conhece e estuda sobre esses detalhes do que eles estão passando e se prontifica a orar de forma objetiva, incentiva outros sempre que pode, nos conjuntos, nas células de oração, nos grupos de oração. Nós vamos orar pelos missionários, vamos orar pelos países que estão em perseguição. Irmãos, naturalmente, quando nós começarmos a estar dispostos a orar, nós vamos ficar mais sensíveis a obedecer à voz do Espírito Santo de Deus. E uma das coisas principais que eu me coloco quando busco ao Deus em oração, Senhor, me ensina a orar. Porque quando nós, irmãos, buscamos o Senhor, pedindo ao Espírito Santo nos ensina a orar, Ele vai nos levar a orar a favor daqueles que estão distantes, padecendo perseguição. Nós não sabemos o nome, nós não sabemos, às vezes, detalhes, mas o Senhor abençoa-os, guarda, livra eles do mal, estenda as tuas mãos, dê coragem, dê força, nos desperta a nós para sermos canal de bênção para aqueles que estão ao nosso lado, os nossos vizinhos. Irmãos, de alguma forma, nós seremos tocados pelo Espírito Santo. Ele vai nos chamar para atuar de alguma maneira mais efetiva e diretiva dentro desse objetivo em prol da causa dos crentes perseguidos, irmãos. Isso eu tenho certeza, porque Ele tem me motivado a esse sentido. Eu acredito que Ele vai continuar fazendo isso na vida de muitos que já tem feito. E sem dúvida, nós vamos ver, irmãos, aí muitas maravilhas e bênçãos da parte de Deus sendo derramadas na igreja local e na igreja também que está distante aí nesses países. Temos aqui ainda a informação aqui, sem dúvida, o contato com os testemunhos de cristãos que resistem em fé diante de governos opressores, muitos aí poderosos para poder tirar aí da zona de conforto e desafiar a viver o evangelho de maneira mais empenhada e compromissada, vai nos ajudar aqui, contato com esses testemunhos, dessas pessoas que têm enfrentado isso aí de forma destemida em prol do reino de Deus, combatendo aí não com as armas carnais, mas com as armas espirituais, esses governos opressores aí que tentam tirar aí essa liberdade, Nós olhando esse testemunho, dessa perseverança desses irmãos, com certeza nós vamos nos conscientizar, nós vamos nos colocar tal qual aqueles homens se colocaram ali para sustentar os braços de Moisés quando orava, e Josué estava lá junto com os seus na batalha, como sustentáculos de oração, de contribuição, de fé. Deus com certeza vai abençoar grandissimamente as nossas vidas. E é isso, irmãos, que eu gostaria, e assim trouxe para os irmãos, à luz tanto da revista, como alguns comentários extras. Você pode, dentro dessa proposta de como ajudar a igreja perseguida, observar aí as histórias também desses cristãos perseguidos e que têm revelado uma dimensão de fé muito elevada. E nós aqui da América, estamos aqui na região do Ocidente, às vezes estamos indiferentes, não conhecemos. Nós possamos abrir o nosso coração para a verdade, crua, infelizmente, que está acontecendo lá, e nos conscientizarmos que nós temos aí uma responsabilidade muito grande. A gente fica triste, infelizmente há lugares que aí cristãos estão sendo mortos por causa da fé em Jesus,
nesse século XXI, cheio de tecnologia, de tanta coisa, mas tem aí pessoas mortas por causa do Senhor Jesus, em função de ideologias malignas, ideologias satânicas, que se sentem aí ameaçadas pelos fundamentos da fé em Cristo Jesus, e por isso agem dessa forma. Nós possamos continuar orando, clamando a Deus por esses irmãos perseguidos. Deus nos conceda, pela sua graça e misericórdia, que nós, como igreja do Senhor Jesus, possamos estar sempre alegres na sua presença, fortalecidos na fé e, acima de tudo, também intercedendo dia após dia por aqueles que estão lá na batalha. Não sejamos indiferentes, igreja. Não sejamos omissos, né? Existe uma igreja perseguida na atualidade na face da terra, em que você, como membro do corpo de Cristo, faz parte dela. Se você não tem sentido isso, é muito arriscado, não estou te julgando, mas é muito arriscado você não estar fazendo parte desta igreja. Pois quero finalizar aqui com o textual da lição. E também todos os que piamente querem viver em Cristo padecerão perseguições. 2 Timóteo 3,12. Reflita nisso e veja se você ainda está fazendo parte do corpo de Cristo. E se faz parte do corpo de Cristo, se some com mais profundidade a igreja perseguida. Um forte abraço, que Deus abençoe em Cristo Jesus. Até uma próxima reflexão, assim Deus permitindo. Fiquem com Deus.